Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Com os principais momentos das sessões dos dias 10 e 11 de maio de 2017, respectivamente quarta e quinta-feira, como sempre. Gisele, nós tivemos uma semana caracterizada por poucos julgamentos, já havia uma previsão de que haveria uma concentração nesses temas, exatamente porque são temas muito importantes. Embora tecnicamente eles não sejam do tema ordem social, são ligados a outros temas do direito, mas tem um reflexo profundo, esses temas em discussão, pelo menos um julgamento já terminado, já finalizado, na ordem social. Sim, temas delicados, sensíveis e que afetam a sociedade de maneira significativa. Nesta semana, além da questão dos direitos sucessórios em relação à união estável e ao casamento, onde houve a equiparação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, houve também o início do julgamento das leis de cotas. Então, são julgamentos que trazem importantes contribuições para a sociedade e afetam, sem dúvida nenhuma, a vida do cidadão. Isso foi especificamente na nossa sessão plenária da quarta-feira, onde houve um outro tema também em julgamento, e ainda a sessão da quinta-feira, onde foi iniciado outro julgamento que também se equipara nesse sentido da repercussão, não necessariamente a repercussão geral, mas a repercussão para a sociedade. Sim, no julgamento de quarta-feira, houve a conclusão da análise de 2 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Então, nesse sentido, a decisão, houve inclusive a fixação de uma tese, no sentido de declarar a inconstitucionalidade de um artigo do Código Civil que trazia uma diferenciação no que diz respeito aos direitos sucessórios entre os companheiros e aqueles que eram casados civilmente. A partir daquilo que foi discutido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, prevaleceu o entendimento aqui no Supremo Tribunal Federal de que essa diferenciação, ela contraria a Constituição Federal. E, por esta razão, a fixação da tese acabou afirmando que o artigo que deve ser aplicado no que diz respeito a direitos sucessórios, tanto na união estável quanto no casamento, deve ser o artigo 1826 do Código Civil, e houve a declaração de inconstitucionalidade de um outro, que é o 1790. Isso na quarta-feira. Ainda na quarta-feira houve julgamento também de um caso em que se discutiu a questão dos efeitos de uma sentença proferida em uma ação coletiva ajuizada por associação civil. Então, até que ponto os associados daquela entidade são beneficiados por essa decisão judicial? Se essa decisão judicial, quando executada, numa outra fase após já ter transitado em julgado, se ela vai ou não beneficiar somente aqueles que estavam filiados à associação no momento do ajuizamento da ação, ou se todos os associados poderiam aí pegar carona nessa decisão e acabar sendo beneficiados por aquilo que restou decidido na Justiça. E o Supremo acabou entendendo que somente aqueles que estavam filiados até então é que poderiam ser efetivamente beneficiados. Depois, se tiver oportunidade, eu explico exatamente qual é o ponto da legislação que estava sendo discutido, e aí a gente explica para quem está nos acompanhando o que os ministros acabaram tratando nesta ação que acabou declarando a constitucionalidade de um artigo da legislação de 1994. Daqui a pouco teremos oportunidade, porque vamos ver as reportagens com a cobertura completa das sessões plenárias desta semana e também a sessão, portanto, da quinta-feira. Qual o destaque, Gisele? O destaque da quinta-feira foi exatamente o início do julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, a de número 41, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O tema em destaque é exatamente a questão da lei que tratou, é uma lei de 2014, que instituiu um percentual de 20%, é um percentual de cotas, uma política de ação afirmativa para aquelas pessoas que se declaram negras ou pardas. E essa reserva, de vagas diz respeito a concursos públicos no âmbito da administração pública federal. Então, o que estava sendo questionado aqui no Supremo Tribunal Federal, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é exatamente o que pretendia o Conselho Federal da OAB, é a declaração de constitucionalidade dessa legislação, para que cesse todas as controvérsias jurídicas que existem no que diz respeito aos questionamentos que são levados até o judiciário em torno dessa legislação. Então, essa lei é uma lei de 2014,
apenas adiantando um pouquinho, ela acabou instituindo uma política de cotas, que é uma ação afirmativa por 10 anos. Então, ela prevê um percentual de 20% das vagas reservadas nos concursos públicos que tenham no mínimo 3 vagas, né? Naqueles concursos com no mínimo 3 vagas, será então, no âmbito da administração pública federal, há então a necessidade de uma reserva de 20% dessas vagas, a partir dessa lei, para as pessoas que se declaram negras e que se declaram pardas. E essa declaração, ela é feita por meio da autodeclaração mesmo. Aquela pessoa que se considera negra, que se considera parda, ela pode, então, a partir do momento em que se autodeclara assim, concorrer dentro desse percentual de vagas que é de 20%. Esse é o nosso panorama geral da semana. Vamos agora fatiar os temas a partir da reportagem da TV Justiça, começando, claro, com a sessão plenária da quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo do Código Civil, como já adiantou a Gisele, que estabelece diferenças entre a participação do companheiro e do cônjuge na sucessão dos bens. Com isso, a partir de agora, não há mais diferença entre a chamada união estável homossexual com o casamento, a respeito especificamente da questão da herança. Os ministros decidiram equiparar os direitos sucessórios de uma união estável homossexual com a de um casamento civil. Assim, um indivíduo que mantinha relação homossexual em união estável com outro falecido terá direito à metade de seus bens, como no casamento, e não apenas a 1/3, como previsto no Código Civil. No julgamento, os ministros analisaram o caso de um homem que viveu por mais de 40 anos com seu companheiro e disputava a parcela da herança com a mãe do falecido. Na sucessão, portanto, se aplicasse as mesmas normas que valem para pessoas que eram casadas, ele teria direito à metade. Porém, se aplicar o dispositivo do artigo 1790 do Código Civil, que rege a sucessão em uniões estáveis, ele só tem direito a 1/3 e somente daquilo que tenha sido adquirido onerosamente. Portanto, o Código Civil instituiu um regime sucessório para as uniões estáveis totalmente desequiparado e mais desfavorável para o companheiro ou a companheira, porque a sucessão, evidentemente, pode ser do homem ou da mulher, estabeleceu um critério sucessório que, em contraste com o de pessoas que eram casadas, é totalmente desfavorável. E o Supremo, a meu ver, em boa hora, equiparou as uniões homoafetivas às uniões convencionais. E eu queria observar que, no momento em que se abriu a sucessão, isso é muito importante para o caso concreto, embora não para a tese, o momento em que se abriu a sucessão, ainda não havia a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se todos estiverem lembrados, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, equiparou as uniões estáveis às uniões homoafetivas e, algum tempo depois, o Conselho Nacional de Justiça, à época sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa, regulamentou por resolução a possibilidade de casamento. Portanto, no caso deste casal homoafetivo, sequer havia a possibilidade de casamento, de modo que não foi, em rigor, uma opção, o que eu acho que tornaria ainda mais injusta a desequiparação aqui. E um último ponto, presidente, porque abordado com a qualidade técnica de sempre pelo eminente relator, então, por qual razão o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, ao prever a união estável e legitimá-la, prevê também a sua eventual conversão em casamento? Porque, para a ordem jurídica, o casamento é muito melhor do que a união estável, sob esse aspecto, por motivo de segurança jurídica. O casamento, mediante um contrato formal assinado, não deixa a menor dúvida, ao passo que a união estável, em certos casos, pode precisar ser comprovada por meio de provas e por meio de evidências. Portanto, é uma questão
de segurança jurídica e não uma questão de um instituto, o casamento, ser hierarquicamente superior a um instituto da união estável. Acho que essa preocupação, essa alegação de que o Supremo estaria a interferir até no direito de amar, eu sempre digo que o Estado só entra nas relações quando meu bem vira meus bens. Porque enquanto está tudo bem, ninguém nem está se lembrando da existência do Estado. Tenho para mim, portanto, que a declaração incidental reconhece ou homenageia a tentativa que fizemos na interpretação dada, a equiparação das uniões estáveis àqueles que formalizam os seus contratos de casamento com igualdade de direitos, ao princípio maior desta Constituição, que é o da dignidade, que supõe a liberdade com responsabilidade e a igualdade em todos os tipos de relações a partir das opções feitas livremente. O mesmo entendimento foi aprovado para uniões estáveis entre heterossexuais. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que o resultado de uma ação coletiva proposta por uma associação alcança apenas aqueles que estavam filiados na data do ajuizamento do processo. Ou seja, aqueles que se filiaram depois precisam entrar com uma nova ação. A maioria dos ministros acompanhou o relator, ministro Marco Aurélio, entendendo que quando a ação é ajuizada, os associados precisam estar devidamente identificados e esse rol não pode ser ampliado posteriormente. A eficácia subjetiva da coisa julgada, formada a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação juntada inicial do processo de conhecimento. Não pode abranger associados que ingressaram no quadro da associação após o ajuizamento inicial, na medida em que, evidentemente, faltará o requisito da prévia autorização expressa para o ajuizamento. Admitir que pessoas não apontadas no inicial também pudessem aproveitar do título executivo judicial da ação coletiva, faria com que os mesmos se aproveitassem da interrupção da prescrição que se opera nos termos do artigo 240, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Eu digo também que não procede o argumento ad terrorem, no sentido de que será o fim da tutela coletiva, que busca conferir racionalidade, uniformidade e celeridade aos processos judiciais. Com o advento do novo Código de Processo Civil, com a sistemática da repercussão geral e de julgamento de recursos repetitivos, fortaleceu-se o respeito aos precedentes judiciais, de modo a assegurar a uniformidade e celeridade dos julgados. E aí eu cito o dispositivo já conhecido, multicitado aqui, do artigo 927 do Código de Processo Civil, a propósito da matéria. Isso tudo vem sem implicar violação aos direitos e faculdades processuais da parte contrária. A representação exige que alguém se presente como aquele que se quer fazer presente pelo outro, que é o representar. E então, neste caso, efetivamente, a legislação, ao fazer esta previsão, faria exatamente esta adequação no sentido da limitação, como foi exposto aqui, e para evitar que nós tivéssemos uma substituição, também enfatizado no voto do ministro relator e de vários ministros. A ministra Rosa Weber fez questão de frisar com muita ênfase essa distinção, para que a gente tenha a congruência entre o que se tem o acesso à justiça, a garantia de aceder à justiça segundo a sua vontade, especialmente e particularmente no caso de entidades como a das associações. No próximo bloco, nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito da sessão plenária desta quarta-feira. E você vai ver também o Supremo Tribunal Federal começou a debater em plenário a validade da reserva de vagas para negros em concursos públicos. Depois do intervalo.
Estamos de volta com plenárias, daqui a pouquinho conferindo os destaques da sessão plenária desta quinta-feira. Gisele, antes, em relação à sessão plenária da quarta-feira, como vimos agora há pouco, especificamente em relação à questão da união estável homossexual e a questão da equiparação no que se refere à herança para o casamento, na verdade, o que foi discutido não foi apenas a questão da união estável. Houve uma equiparação também em relação à união estável heterossexual. Quer dizer, parece que pode ficar parecendo inicialmente que, embora tenha havido um certo destaque, em relação à questão da união estável homossexual. Mas não foi apenas este o julgamento que aconteceu naquela sessão plenária. Isso mesmo. Foram 2 julgamentos, 2 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, um de relatoria do ministro Marco Aurélio e o outro de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, o que acabou acontecendo no julgamento é que em um dos recursos, os 2, na verdade, tratavam da equiparação dos direitos entre os direitos sucessórios entre aqueles que vivem em união estável em relação àqueles que acabaram se unindo pelo laço matrimonial do casamento. Só que em um desses recursos, além disso, queria que essa igualdade também fosse aplicada no âmbito das uniões homoafetivas. Então, o que acabou sendo julgado foi a equiparação dos direitos sucessórios, ou seja, agora não interessa se é casado ou se vive em união estável, os direitos sucessórios eles serão aplicados de maneira igualitária para qualquer tipo de entidade familiar, seja ela instituída por meio de companheiros, através de uma união, seja essa união estável, inclusive heterossexual ou homossexual, e seja, ou ainda também se aplica os mesmos direitos quando se tratar do casamento civil. Então, esses 2 recursos extraordinários acabaram trazendo esses 2 assuntos. A igualdade de tratamento, tanto das uniões heteroafetivas quanto das uniões homoafetivas. Foram 2 recursos extraordinários, um deles tratava só dessa questão da equiparação de união com casamento. O outro, além da equiparação, no âmbito também das uniões homoafetivas. E aí ficaram vencidos apenas 3 ministros, o ministro Marco Aurélio, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Dias Toffoli. Para eles, o entendimento era de que, embora a Constituição Federal tenha equiparado, trazido o status de união de entidade familiar para a união estável, e o Supremo Tribunal Federal, posteriormente, deu esse mesmo status para a união homoafetiva, esse tratamento sucessório diferenciado, de acordo com esses ministros que acabaram divergindo e que ficaram vencidos, ele não seria inconstitucional, porque deveria ser respeitada a vontade daquelas pessoas, no que diz respeito a celebrar união estável ou casamento, até porque há requisitos específicos diferenciados. Então, existem requisitos específicos para o casamento que são diferentes da união estável, formalidades diferentes. Então, eles entendiam que esse tratamento diferenciado era válido. No entanto, não foi a posição que acabou prevalecendo. Prevaleceu a posição da equiparação, ou seja, direitos sucessórios agora são iguais, independentemente se a pessoa vive em união estável ou se mantém um casamento civil, independentemente de ser heterossexual ou homossexual. Destaque da sessão plenária da quarta-feira. Agora nós vamos conferir a sessão plenária da quinta-feira, também com um tema importante em debate. O Supremo Tribunal Federal começou a debater a validade da reserva de vagas para negros em concursos públicos. O julgamento foi suspenso, sem decisão, mas até o momento, 5 ministros se posicionaram a favor das cotas. Os ministros estão analisando uma ação em que a Ordem dos Advogados do Brasil pede que a Lei 12.990 de 2014 seja declarada constitucional. A norma obriga a administração federal a reservar 20% das vagas em concursos públicos para negros. A OAB acredita que a lei é necessária para combater a discriminação. De 2012 a 2016, passamos a ter 88 mil novos advogados negros no Brasil. Um número que, com certeza, significa a inclusão através da capacidade. Porque o exame de ordem, obviamente, ele é aberto a que todos possam dele participar, mas os formados em direito, muitos oriundos das cotas nas universidades, têm demonstrado no exame de ordem capacidade de aprovação. A Advocacia Geral da União defendeu a lei, alegando que o número de negros no serviço público não é proporcional à população negra do país. O IBGE, quando apresentou a síntese de indicadores sociais de 2015, registrou que 53,6% da população brasileira é composta por negros.
Não obstante essa larga participação da população negra no país, não há uma relação de correspondência dessa participação no âmbito do serviço público. Ao contrário, a participação é extremamente tímida. Ao contrário, o que se tem, na verdade, é que o acesso a cargos públicos por essa população é extremamente difícil. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, votou para que a lei seja considerada válida e que o entendimento seja estendido para permitir a reserva de vagas também em concursos públicos estaduais e municipais. Os números demonstram a persistência do racismo estrutural a justificar a validade do tratamento desequiparado na lei. No tocante à igualdade material, nem é preciso me alongar. Este racismo estrutural gerou uma desigualdade material profunda e, portanto, qualquer política redistributivista precisará indiscutivelmente cuidar de dar vantagens. Portanto, é para ajudar na recuperação do atraso que existem as políticas de ação afirmativa. E, por fim, na questão da igualdade como reconhecimento, ela identifica a igualdade no que se refere ao respeito às minorias e ao tratamento da diferença de uma maneira geral. Portanto, igualdade como reconhecimento significa respeitar as pessoas nas suas diferenças, mas procurar aproximá-las igualando as oportunidades. Pois bem, aqui a política afirmativa instituída pela Lei 12.990 de 2014 tem este papel da igualdade como reconhecimento. Tem uma dimensão simbólica importante, que é você ter negros ocupando posições de destaque na sociedade brasileira e o que isso simboliza. E, aliás, nós tivemos um importante exemplo disso aqui mesmo no Supremo Tribunal Federal, nos anos em que aqui serviu o ministro Joaquim Barbosa, aplicado, empenhado e com a sua integridade pessoal e seriedade, serviu como um bom símbolo para a comunidade negra, um símbolo de sucesso e de rompimento do cerco que se estabelecia sobre os negros em geral para ascenderem às principais posições, e aqui desempenhou, sobretudo numa ação específica de grande relevância, um papel destacado. A ministra Rosa Weber e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Fux acompanharam o relator. Talvez a única questão dentro da interpretação, isso na tese pode ser discutida, é com o voto, com o excelente voto do ministro Barroso, seja exatamente a questão das cotas no ingresso, no provimento inicial somente, que é a previsão que entendo da lei, e não depois a ascensão durante a carreira. Entendo que a hipótese tem assento constitucional, a saciedade, tem assento em documentos internacionais, dentre eles a Convenção de Durban, especialmente no seu parágrafo 99, há fundamento na literatura jurídica, e esta Corte tem precedente na DPF 186, que, aliás, me permite homenagear o ministro Ricardo Lewandowski, que relatou esta matéria, aonde esse conjunto de princípios e premissas, em meu modo de ver, estava assentado. A pobreza no Brasil tem cor. Por todo lado, abundam dados que evidenciam um enorme abismo que separa as etnias formadoras da sociedade brasileira. Segundo estatísticas disponibilizadas pelo IBGE, os afrodescendentes negros e pardos, que correspondem a mais de 50% da população do país, encontram-se em situação profundamente desvantajosa em relação aos brancos em todos os indicadores sociais relevantes: renda, níveis de analfabetismo, acesso a saneamento básico e serviços de saúde, taxa de mortalidade infantil, dentre outros. Então, essa afirmação em relação à educação e ao analfabetismo vem exatamente de encontro a esse belíssimo voto de conteúdo humanístico que o ministro Barroso acaba de proferir, no sentido de que nós não podemos desconsiderar
essa anamnese para atentarmos para essa necessária desigualação que gera a criação de cotas. O julgamento não foi concluído e ainda não há data definida para ser retomado. E a continuação do julgamento você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário, quando for marcada a data específica para a continuidade desse julgamento. E claro, aqui no Plenárias também. Já temos encontro marcado, portanto, na próxima semana, no direto do plenário e no Plenárias no final de semana. Gisele, muito obrigado pela sua presença, sempre bem-vinda aqui no Plenárias. Você também continua acompanhando a Gisele também no Jornal da Justiça. Mais uma vez, obrigado, Gisele. Eu que agradeço, Cadu. E obrigado a você também, amigo da TV Justiça, pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.